A doutrina das últimas coisas que nos ensina os acontecimentos, a toda a preparação para o tempo do fim. Nosso Senhor Jesus, em seu sermão profético, em Mateus 24, também Mateus 25, nos apresenta fatos e eventos que acontecerão, eventos estes que marcarão a história da humanidade. E hoje eu quero apresentar para vocês, e juntamente com vocês estudar, a lição de número 9, Laodiceia, uma igreja morna. Todos os domingos, neste horário, estamos falando a respeito da mensagem final de Cristo à sua igreja. Hoje falaremos sobre a igreja morna. Lembrando que quando falamos de igreja, não estamos nos referindo às denominações, às inúmeras placas, às inúmeras igrejas como prédios, não. Estamos falando do corpo de Cristo, dos membros convertidos, salvos e que militam a causa do Santo Evangelho. Você aí, nós aqui, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a lição aplicada que diz que a igreja que não busca os interesses do reino de Deus está fadada ao fracasso, ao esquecimento e à indigência espiritual. Quer dizer, a miséria, a penúria, a pobreza espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas estas passagens você vai encontrar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Lembrando que o manual, o fundamento bíblico, não substitui a Bíblia Sagrada. É apenas uma ferramenta que complementa os estudos bíblicos, uma ferramenta ou uma das ferramentas que utilizamos para estudarmos a Bíblia. Tanto que você perceba que em todo o manual tem versículos, passagens, referências bíblicas, levando você, aluno ou aluna, a estudar o livro sagrado, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não esqueçamos que a Bíblia, nosso livro de cabeceira, deve ser o manual de regra, fé e prática de todos os cristãos, de toda a igreja. Dito isto, eu quero passar para vocês a meditação diária. Todos os dias nós temos meditações. Hoje, domingo, Salmo 30, versículo 6. A prosperidade sem Deus traz soberba. Na segunda-feira, anote aí, segunda-feira, Salmo 73, versículo 3, a prosperidade sem Deus traz inveja. Na terça-feira, Provérbios 1, 32, a prosperidade sem Deus traz destruição. Na quarta-feira, Jeremias 22, 21, a prosperidade sem Deus traz rebeldia. Na quinta-feira, Eclesiastes 7, versículo 14, a prosperidade requer juízo e reflexão. Sexta-feira, 1 aos Coríntios 16, 2, a verdadeira prosperidade produz serviço ao reino de Deus. E por fim, no sábado, Jó 21, 13, a prosperidade sem Deus é passageira. Portanto, não adianta ter prosperidade sem Deus. Não adianta buscarmos crescimento, enriquecimento e sucesso sem a presença do Senhor, o nosso Deus. Laodiceia era uma igreja morna. E observe que a leitura está em Apocalipse 3, versículos 14 ao 22. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara, quem dera, que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta,
E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o texto da leitura bíblica em classe, o texto que nós trabalharemos hoje na aplicação da nossa lição. Vamos lá? Vamos caminhar pela lição de número 9, fazendo alguns apontamentos, e você vai continuar os seus estudos aí no decorrer da semana, preparar uma mensagem, um estudo bíblico para levar para o rebanho da casa de Deus, que de repente você é o pastor ou é um líder de departamento. Então vamos aplicar as escrituras e ensinar a igreja que Laodiceia não tinha falta de nada, possuía tudo em abundância. O que diz a introdução aqui? Era uma igreja abastada, uma igreja que possuía tudo em abundância. Sabe aquela igreja que tem tudo em abundância? Tinha riquezas, tinha pessoas interessantes, até famosas, né? Tinha todos os recursos, todas as ferramentas, abundância material, abundância financeira, abundância cultural. Agora, o que lhes sobejava em riquezas, faltava-lhes em bens eternos. Quer dizer que o que a igreja tinha de bens materiais, lhes faltava bens espirituais. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstroem-se como impérios humanos. Esta igreja de Laodiceia era uma igreja morna, nem quente, nem fria. Observe, queridos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele não mudou e continua a zelar pela qualidade espiritual da sua igreja, do seu povo. Ele é aquele que anda no meio dos castiçais, que conhece a minha e a sua vida. E ele mesmo se apresenta dizendo no versículo 15, eu sei as tuas obras. O Senhor é aquele que conhece e sonda mentes e corações, esquadrinha os nossos rins. Sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele requer que sejamos fervorosos no espírito, porque não haverá de atenuar crentes mornos e indiferentes às reivindicações da sua palavra. O Senhor é aquele que zela pela sua palavra para cumprir. Portanto, nós, como verdadeiros súditos de seu reino, devemos nos atentar para as grandes verdades eternas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz que o Senhor se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão apresentar-se ao seu pastor como a testemunha fiel e verdadeira. Será que somos cristãos ou crentes de aparência? Vivendo uma aparente religiosidade, vivendo uma aparente espiritualidade, vivendo um cristianismo maquiado com obras mortas em lugar de obras vivas? E infelizmente, será que não estamos com o nome de que estamos vivos e estamos mortos? A nossa oração tem sido verdadeira? O nosso amor cristão tem sido genuíno?
O apóstolo Paulo disse aos irmãos em Roma, no capítulo 12, o amor não seja fingido. Queridos, Jesus é a fiel e verdadeira testemunha. Sim, Jesus é verdade, é a verdade, é o verdadeiro, é a verdade, liberta pela verdade e nos chama para andarmos e vivermos na verdade. Não somos chamados para a mentira, nem pela mentira, somos chamados pela verdade. O princípio da criação, o anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasa-se em presunções, dizendo: rico sou e de nada tenho falta. Meu Deus! Agora o Senhor diz para ele que ele estava num estado de miséria espiritual muito grande. A mornidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, buscaria calor de um avivamento. Se quente, espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Mas a igreja se encontrava morna, e assim o Senhor a qualificou. Quem dera, o Oxalá, né, que foras frio ou quente, porque se é frio, então dá para aquecer. Se é quente, glória a Deus. Mas sabe aqueles crentes mais ou menos, mornos? Como é que está, meu irmão? Ah, mais ou menos. Como é que está a saúde da igreja? Mais ou menos. Como é que está a vida de oração? Mais ou menos. Queridos, ou somos ou não somos. Não podemos viver como aquela multidão nos dias de Elias, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora eu sirvo a Deus, Jeová, outra hora eu sirvo o Baal, e aí vem o confronto da palavra de Deus pelo profeta. Não podeis servir a dois senhores. Atenção, você que está aí acompanhando. Que aos domingos é culto, é glorificação, é exaltação a Deus, é línguas estranhas às vezes, e a segunda, a sexta, a segunda, a sábado, é bebedeiras, é glutonarias, é palavras imundas, imorais, é vida de podridão da concupiscência da carne. Queridos, ou somos ou não somos de Deus. Nós não podemos viver como mundanos e parecermos crentes em Jesus. Além de mornidão, a igreja de Laodiceia sofria de arrogância espiritual. Essa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus. O anjo da igreja em Laodiceia era soberbo, arrogante. A minha igreja é grande, tem bastante gente, tem bastante dinheiro, tem bastante bens, tem bastante recursos. E aí o Senhor diz: vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Observe, Apocalipse 3,17, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O que nos lembra isso? A retórica do querubim ungido, que dizia: subirei acima das nuvens e das estrelas, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Cuidado, queridos obreiros, pastores, membros, irmãos, com a soberba espiritual. Tudo que seja feito é para a glória de Deus. Esta aula aqui tem que ser para a glória de Deus. Este trabalho tem que ser para a glória de Deus. Esta página onde você está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube é para a glória de Deus. Não é para a nossa vaidade pessoal. Não é para reconhecimento humano. É para a glória e honra do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você congrega numa igreja ou num templo bonito, glória a Deus. Se você congrega numa casinha simples, glória a Deus. Se você congrega numa mega igreja, glória a Deus. Se congrega numa pequena vila, numa comunidade, num sítio, glória a Deus. O importante é que tudo seja direcionado para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe, queridos,
que aquela igreja não estava percebendo a cegueira espiritual. Como estão as nossas vestes espirituais? Ainda são alvas? Ou será que nós estamos andando nu sem saber? Adão estava nu e se escondeu atrás dos arbustos para se esconder. Não vamos nos esconder na religiosidade ou atrás da religiosidade. Não vamos nos esconder atrás de uma capa da Bíblia. Não vamos nos esconder nos cultos de ceia. Não vamos nos esconder nos grupos e nos departamentos da igreja. Não vamos nos esconder nos nossos cargos e nos nossos ofícios eclesiásticos. Não vamos nos esconder atrás do tradicionalismo ou atrás de qualquer coisa que seja. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor está nos sondando e diz em Eclesiastes 9:8 que em todo tempo sejam alvos os nossos vestidos e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Tópico 3, como reavivar a sua igreja, ou uma igreja morna, né? Temos a impressão de que Laodiceia era um caso perdido, não é? Não parece? Vejam, no versículo de número 17. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Parece que é um caso perdido, né? Agora observe, queridos irmãos, que o Senhor não havia desistido dessa igreja. Juntamente com a reprimenda e a censura, o Senhor envia a receita. Aconselho-te. Observe, o Senhor nos dá um conselho. Se quiseres ouvir, amém. Se não quiseres ouvir, paciência. Tem gente que não quer ouvir. Tem irmãos que não querem a repreensão. Tem irmãos que não querem mudar. Paciência. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. A igreja tinha muito dinheiro, mas era pobre espiritualmente. Vestes brancas para que te vista. Interessante porque Laodiceia era conhecida exatamente porque tinha grandes fábricas de roupas. Vendia muita roupa, vendia muita a pele de animais, roupas feitas de pele. Enriquecia muito com isso. Enriquecia também por conta do colírio que vendia naquela cidade. Era uma cidade rica, a igreja tinha tudo, mas o Senhor aconselha: compre ouro provado no fogo, que representa a glória de Deus. Compre vestes brancas, que representa a justificação pela graça através do sangue de Jesus. E também colírio, quer dizer, abram os olhos. A cegueira espiritual é um problema. Eli estava cego espiritualmente e não contemplava o que estava acontecendo diante da casa de Deus com seus filhos. Saul estava cego espiritualmente e não percebia o problema do desvio da palavra de Deus, de tentar ocupar uma posição que não era dele quando ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E também não reconhecer o seu pecado e não se humilhar para Deus. Quantos obreiros, irmãos, estão caídos da graça, estão em pecado e não percebem isso? Porque Deus está me abençoando. Deus abençoa justos e injustos. O sol nasce para todos. Agora, queridos, prosperidade sem Deus não vai levar ninguém a nada, a lugar algum, e muito menos às mansões celestiais. Colírio, cegueira espiritual era um grande problema em Laodiceia. O que o diabo quer é cegar os nossos olhos, como cegou os olhos de Sansão. Mas que Deus abra os teus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, para contemplarmos a glória de Deus, para contemplarmos a formosura do Senhor. Concluindo, embora abastada e próspera, a orgulhosa Laodiceia não era rica diante de Deus. Voltemos à manjedoura, irmãos. Pedro e João disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que possamos ter esta riqueza espiritual, esta riqueza divinal, de dizermos ao paralítico: levanta e anda. De dizermos ao cego: enxergue. De dizermos ao mudo, surdo:
volte a falar e ouvir, porque Jesus te dá saúde. Que voltemos a pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, e não o evangelho das riquezas, não o evangelho da ostentação, não o evangelho da exibição ou do exibicionismo, não o evangelho antropocêntrico, não o evangelho maldito, mas o evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltemos à manjedoura, voltemos ao Calvário, voltemos à simplicidade do Santo Evangelho. Igreja de Cristo, sejamos quentes, porque o morno o Senhor vomitará da sua boca. Ninguém consegue beber água morna. Tente beber água morna e sinta a náusea, a reação de repulsa. É assim que o Senhor sente quando alguém se acha o tal, quando alguém, uma igreja, um crente, um ministro, seja lá quem for, se acha suficiente para fazer e acontecer sem a suficiência e a unção de Cristo. Que Deus nos guarde da soberba, que Deus nos guarde da autossuficiência. Não busquemos autoajuda, busquemos ajuda do alto. Paz do Senhor, que Deus te abençoe.